E aí pessoal, beleza? Hoje de volta à bancada para falar um pouco sobre scanner de uso doméstico para os veículos GM dos anos 90, anos 2000, né? Hoje em dia, com o padrão OBD2, é muito mais fácil, né? O pessoal conseguir acessar pelo menos código de falha, então alguns parâmetros básicos, porque é um padrão estabelecido entre os fabricantes, né? Mas isso não era o que acontecia até por volta do meados dos anos 2000, aí, 2005, 2006, que os primeiros carros compatíveis com a BD2 começaram a entrar na linha GM, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as alternativas que temos para acessar eles, né? E os prós e contras de cada um. E antes de continuar, só um esclarecimento, o que eu vou falar aqui, eu posso falar com propriedade dos veículos que eu já testei, que são nos ômegas nacionais e nos Vectras. Os outros veículos, aí vai de cada um buscar informação se tem compatibilidade, se tem algum problema para acessar ou se é totalmente compatível, tá bom? E já que a gente falou aqui de OBD2, uma informação muito importante. Só porque o conector da interface ou do veículo ele usa o padrão OBD2, né, esse padrão aqui de 16 pinos, não quer dizer que ele seja compatível com o padrão OBD2. Isso aí é um padrão que envolve várias coisas, entre elas o conector, mas também o protocolo de sinalização, o protocolo de software, assim por dizer, né? E a aplicação em si, né? Os parâmetros a serem lidos devem obedecer uma certa padronização. Então, só porque esse conector aqui ele é igual ao do BD2 não significa que o seu carro ele seja compatível com a BD2. É um assunto muito mais extenso, né? A gente não vai conseguir abordar aqui nesse vídeo, mas fica, quem sabe, de sugestão para uma próxima oportunidade. E falando de conector, dependendo do ano, é bem provável que você não tenha um conector desses 16 pinos no carro, né? Esse daqui é o conector padrão Opel 10 pinos. Ele saiu Ômega 2.0, 3.0, Vectra A, são esses que eu conheço, né? Para você poder fazer a conexão deles, a interconexão, né, seriam esses 3 pinos. Você precisa de um positivo, de um negativo e de uma linha de dados, né? Esse daqui é o conector que saiu em outros carros. Esse aqui é o que o pessoal costuma chamar de ALDL, né? Mas a ALDL também é um protocolo mais abrangente. Esse daqui seria o esquema de conexão se você for usar, por exemplo, no Ômega 2.2, no Ômega 4.1, porque isso muda muito de acordo com o carro. Tem Monza, por exemplo, que usa esse conector, mas a linha de dados está aqui no G. Usa um outro protocolo de sinalização. Então esse daqui, ele fica nessa posição aqui lá embaixo da coluna de direção, né? O pino A fica aqui para o lado direito do painel, e é a mesma coisa. Aqui seria um negativo, aqui um positivo e aqui a linha de dados. Eu tenho um adaptador que eu fiz a partir de outros, né? Ele tem um 16 pinos fêmea aqui na ponta, aqui tem um conector de 10 pinos Opel, e eu tenho dois DB15 aqui que eu faço a conexão com outros cabos, inclusive com um TEC1 quando eu preciso utilizar. Bom, então chega de enrolação. Eu tenho aqui esses 3 scanners que eu comprei nos últimos 5 anos, mais ou menos, né? Esse primeiro aqui é o Auto Opel Scanner. Esse segundo aqui, ele já é bem mais conhecido, né? É o Opcom. E por último, um VCX Nano versão GM, né? Esse aqui ele tem uma versão que ele é genérica de várias marcas, de acordo com a licença, mas esse aqui é específico GM, né? Vamos começar aqui falando do Auto Opel Scanner, que eu acho que é o mais desconhecido de todos eles. Falando do hardware dele, ele usa esse formato aqui, né, muito parecido com o Vagcom, por exemplo, né, que é a tomadinha já
sendo a carcaça do circuito, e já sai um rabicho USB fixo, né? Esse aqui muito provavelmente é um clone, né? Não é um equipamento original, mas eu encontrei no Mercado Livre há alguns anos. A princípio ele não funcionou, depois eu descobri um problema no circuito dele, que faltava uma referência de tensão para um comparador, e a partir de então funcionou. O ponto negativo relativo ao hardware dele, eu acho que é justamente o fato dele não ter um conector aqui para você poder usar um cabo maior, né? Em alguns casos, o conector de diagnóstico do veículo fica lá no cofre do motor, e você tem que usar um extensor USB para você poder usar um notebook dentro do carro, né? Esse é um ponto negativo que eu encontrei. Ele não faz, a princípio ele não faz a comutação dos pinos nos carros que usam mais de um pino de diagnóstico para diferentes módulos, né? Eu não consegui validar exatamente isso, mas olhando o circuito, ele não faz. O CAN, a suporte à rede CAN, aparentemente ele a suporta, mas como o nosso foco aqui são os carros um pouco mais antigos, não vem ao caso no momento. Falando agora do Auto Opel Scanner, essa aqui é a cara dele. É um software bem levinho, é bem legal, que não precisa instalar, só copiar. Você só precisa ter um driver USB serial instalado, isso é bem tranquilo. Para configurar a interface, você só precisa indicar em qual COM que ela foi atribuída. E aqui nós temos a lista de seleção dele, né? Vai de 87 a 2008, mas claro que nós estamos falando de modelos europeus, né? A gente tem que tentar fazer a correspondência ao máximo aqui com os modelos brasileiros, e isso tem uma implicação que eu vou mostrar já já. No caso aqui eu estou no Ômega 3.0, apesar dele ser 94, na opção 94 que ele já não tem mais tudo aqui que tem no 92, por exemplo. No 92 eu tenho, além do motor, a transmissão automática, computador de bordo e o alarme. Fora isso, o Tech 1 ele só acessa o painel digital. Para você ver que ele é bem completo, né? Vamos aqui acessar, por exemplo, a transmissão automática. Preciso dar um start nele. Ele já retornou aqui o código da peça, né? E aqui é a página onde mostra os códigos de falha armazenados. Tem como apagar os códigos de falha. Aqui em parâmetros, você pode marcar todos. E ele traz um gráfico do item que está selecionado naquele momento. E aqui a lista de todos os parâmetros. Você pode até diminuir aqui, você consegue uma velocidade um pouquinho melhor. Vamos pegar aqui uma outra aqui, caso alternando aqui. Ver que ele tem até algumas coisas que não vêm corretamente. Agora mesmo a alavanca está em neutro, né? Mas vamos ver algum outro coisa que a gente pode aqui. O botão, né? Você pode ver aqui embaixo, né? Isso é muito legal, por exemplo, quando você vai ver tensão de som da lambda e tudo mais, né? E aqui tem os gráficos que você pode ver 4 itens simultaneamente. Isso daqui, para mim, é uma das melhores características desse software. E na função especial, aí vai variar de acordo com o módulo. Tem um módulo, por exemplo, que você pode fazer teste de atuador. Os mais novos, você pode tentar fazer algum tipo de programação, né? Vamos escolher um outro módulo aqui. Vamos pegar, por exemplo, o alarme. E aí, mesma coisa, aqui os parâmetros eu posso escolher quais quero ver, né? Deixa eu ver se tem um... Aqui eu posso testar atuador,
Por exemplo, posso mandar ligar as lanternas através do alarme. Ligou, desligou, né? Para finalizar aqui, vamos mostrar o motor, porque às vezes, curiosamente, ele não possui o 3.0 na lista, né? Mas como é o mesmo, basicamente o mesmo módulo de injeção, muda apenas a questão de mapeamento, tem como utilizar. Tá dando erro 31, que é sem sinal de rotação, isso é normal, né? Motor desligado. E eu tenho vários parâmetros aqui que a gente pode vir e até te dar algumas valores de referência que você pode utilizar, né? E para mim, qual que é o grande problema desse software, né? Como eu disse, a cobertura dele são dos veículos europeus. E às vezes, os veículos brasileiros têm um módulo que seja praticamente o mesmo modelo de algum carro que foi vendido lá. Então, dessa forma, em tese, né, a gente poderia escolher um carro compatível e fazer a leitura, né? Eu estou aqui no Ômega 4.1 que usa uma Motronic 2.8, então a gente poderia utilizar, por exemplo, o Ômega B com o motor V6, por exemplo, né? Ele também tem a Motronic 2.8. Só que no momento que ele fecha a comunicação e recebe o part number, ele vê que não bate, né? O código que a central reportou para ele não tem correspondência aqui na base dele e ele fecha a comunicação. Depois disso, eu der um OK aqui, eu já não acesso mais nada, né? Então, essa assim, é a desvantagem desse daqui, que ele fica restrito àqueles que o código bata, né? Então, por exemplo, o módulo do imobilizador, se não me engano, ele usa o mesmo part number. O imobilizador ele funciona, né? Inclusive eu posso fazer aqui a programação de chaves no imobilizador e tudo mais. Mas tem essa desvantagem que pode limitar bastante o uso desse software aqui nos carros nacionais. Vamos falar agora do Opcon, que é super conhecido, né? Tem aos quilos para vender na internet. Praticamente todos são clones, né? E aí você tem clones melhores e clones piores, né? Ele também aqui tem esse formatinho aqui, fica tudo aqui dentro. Uma grande vantagem dele é ter um conector à parte, então você pode usar um cabo maior de acordo com a necessidade, né? Ele internamente tem, salvo engano, 4 relés que fazem a seleção dos pinos de acordo com o que o software manda, né? Então, por exemplo, ele pode, em vez de usar somente o pino 7, ele pode usar o pino 12, o pino 8, o pino 3, de acordo com o pino do conector de diagnóstico que o módulo utiliza, né? O problema dos clones no software do Opcon, ele tem algumas rotinas de checagem. Dependendo do tipo de software que você utilizar, ele checa se é uma interface original e ele desprograma o circuito integrado que faz a conversão serial USB internamente aqui. Então, uma das desvantagens é essa, você tem que ficar, às vezes, você precisa utilizar a interface e tem que ficar lá tentando resolver problema de conexão, tem que mudar o firmware dele, enfim, uma série de contratempos, mas hoje é a mais acessível, né? É bem baratinho e tem uma cobertura até boa. Nós vamos ver o software dele daqui a pouco. Bom, para demonstrar o Opcon aqui, tive um trabalho danado. A EEPROM dele estava desprogramada, tive que reprogramar. A máquina com Windows 10 não aceitou o driver por algum motivo. Então, estou demonstrando aqui numa máquina mais velha rodando Windows 7. Eu estou aqui no Ômega 4.1. Demonstrar aqui, por exemplo, que a gente pode usar
como eu fiz ali no Auto Opel, um modelo diferente, mas que usa o mesmo controlador de motor, né? Aqui ele identifica o pino. Ele tem essa questão de fazer a troca dos pinos, né? E aqui ele identificou o part number, e com isso a gente consegue aqui fazer algumas leituras de parâmetros, né? Claro que alguns podem vir incorretos, até porque se eu não me engano, esse daqui ele usa MAP em vez de MAF ou coisa assim, não me lembro agora. Mas é uma opção. Vamos ver aqui se a gente consegue entrar, por exemplo, no imobilizador. No body, não no chassis. Também conseguiu fechar a comunicação. Olha o que ele tem de programação aqui. A fonte está bem pequenininha, mas de fato dá para programar algumas coisas, né? Eu já utilizei no Vectra, mas como o Vectra que tem aqui é europeu, as pinagens mudam de ano para ano. Então até o 2001, se não me engano, as pinagens vão bater. Se você pegar no 2002 para frente, aí já muda o painel, se não me engano, está em outro, né? A transmissão também está em outro. Então esse aqui é o Opcom funcionando. Às vezes precisa, como é um clone, né? Às vezes você precisa ter um trabalhinho a mais aí para fazer ele funcionar. Por último, o VCX, eu nem diria que ele é um scanner doméstico, assim. Ele é uma interface que você pode utilizar os softwares originais GM, né? Ele é feito aqui para o GDS2, que é o software que a GM vem utilizando de 2010 para cá. E também ele é compatível com o Tech2Win. Você usa um emulador de Tech2 na sua máquina, usa o software de acordo, usa o software brasileiro, usa o software norte-americano, o software europeu, e você tem um scanner de concessionária na sua casa. Isso é muito legal, né? Ele é bem mais caro que os demais. Não sei se já tem a venda no Brasil, esse aqui eu importei diretamente. E falando do hardware dele, ele é bem maior, bem mais robusto. Ele tem uma conexão separada, porém ele usa essa conexão micro USB, ela é um pouco frágil, sabe? Eu não achei das mais adequadas, mas ele vem com um cabo bem legal, de uns 2 metros mais ou menos. Ele tem uma interface Wi-Fi, só que o processo de configurar às vezes não vale a pena, eu prefiro utilizar ele via cabo, né? Ele tem suporte a CAN bus, então carros mais novos funciona, né? Eu já utilizei num Cruze 2013, num Cobalt 2019, mas para o Tech2 ele utiliza apenas o pino 7. E esse, para mim, é a maior desvantagem de usar esse aparelho aqui. Ele não suporta trocar os pinos, né? Então, se você tem um módulo que está lá no pino 3, você vai ter que fazer uma conexão por fora ali para ligar o pino 7 dele ao pino 3. Outra coisa que eu percebi é que certos protocolos de inicialização que a GM passou a utilizar a partir de 2002, ele não suporta. Até desenvolvi algumas ferramentas para contornar isso. Mas fora isso, é uma excelente interface. O software dele é um pouco mais complicado de utilizar, né? Mas é uma alternativa muito interessante. Vamos ver o software dele agora. Esse daqui é o software que faz a parte de configuração do VCX.
atualização de software, de firmware, né, a instalação dos drivers. Aqui ele mostra as licenças que tem para operar com o GDS e o Tech2Win. Uma coisa que me chamou a atenção é que ela tem data de expiração, mas o suporte do produto fala que depois dessa data aqui, se você mandar ele atualizar a licença, eles renovam sem custo, né? Eu estou gravando esse vídeo agora no final de 2020. Vamos descobrir isso no ano que vem, o que vai ser. Aqui tem as configurações dele também para você alternar entre USB ou Wi-Fi. E como disse, pode ser feita uma atualização de firmware aqui. No Tech2Win, você pode ter vários, entre aspas, cartuchos, né? Vários arquivos de programa já configurados. Aqui vou usar o Brasil. Ele me mostra aqui qual driver que a gente vai utilizar e qual interface. E aqui nós temos um Tech 2 mesmo, rodando aqui na máquina. Tem que ser uma versão específica para poder rodar com o VCX, questão de licença. Mas depois de tudo configurado, ele funciona, né? Então, entrando nele aqui, você vai ter todas as opções. A cobertura aqui no caso começa em 98, com apenas Tigre e Vectra B, e termina em 2017 com bem poucos carros aqui, só o Agile e o Corsa, né? Porque a partir de 2010, mais ou menos, você começa a ter o uso do GDS2. Então, em 2010 ainda tem bastante, uma cobertura bem mais abrangente, né? 2009 e tudo mais. A partir disso, o Tech 2 já não é mais utilizado. Vou ligar ele no carro aqui para a gente dar uma olhada com ele funcionando agora. Estou com ele ligado aqui no carro. Vou selecionar aqui o Vectra 2004. E aqui você tem todos os módulos que, em tese, seriam acessíveis, né? Você tem o MIDI, que é o computador de bordo. Tem imobilizador, você pode programar chave, painel de instrumentos e uma série de alternativas aqui. Como eu disse anteriormente, essa interface ela não consegue trocar os pinos, né? Então, o único módulo que a gente vai ter acessível aqui no momento é o motor que está no pino 7 e é compatível com a inicialização em 5 balde. Então, vamos escolher o módulo do motor dele aqui. A chave já está ligada. Que ele traz o part number da ECU, né? E aqui tem todas as opções dentro da ECU, né? Código de diagnóstico, exibição de dados, posso fazer teste de atuador, algumas funções de programação, como, por exemplo, resetar a ECU, programar um mobilizador na ECU, né? Alguns testes como, por exemplo, cortar o injetor, e aqui a exibição de dados em tempo real, né? Existe como você fazer em modo gráfico, né? Não é uma das melhores, porque justamente ele emula a telinha do Tech 2, então não é das melhores de se visualizar, mas você pode inclusive fazer um gráfico aqui, né? Então, para o Tech 2 é basicamente isso que eu queria mostrar. Eu gostaria de poder mostrar os outros módulos, mas infelizmente aqui no Vector eu fico limitado à conexão apenas da ECU. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha sido útil o vídeo. Se você tiver alguma experiência com esse ou com outros scanners ou com outros veículos, deixa aí no comentário.
mande aí pros seus amigos e deixa o joinha para ajudar a gente a divulgar esse material, beleza? Grande abraço aí.